Olá, senhoras e senhores, muito boa noite, ou boa tarde, né? 6:30, enfim, como quiserem, né, interpretar. Senhores, mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um semestre, né, de estudos. Começamos aí esta semana o semestre 2021.1, né? Vocês que estão nesse início aí de caminhada desses 4 anos de graduação de vocês. Algumas faces aqui já me são conhecidas, né? Já estudaram comigo em outra oportunidade, em outros semestres, né? Alguns nomes aqui provavelmente nunca tiveram aula comigo, ou eu realmente não me recordo, enfim. É muito aluno para o professor lembrar de uma vez só. Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Ah, parabéns por não terem desistido. Eu sei que todas as condições favorecem isso, né? Pedem que a gente desista, que a gente largue tudo, que a gente pare tudo das nossas vidas, né? Que a gente pare de estudar, que a gente pare de trabalhar, porque a pandemia nos assusta. Eu sei que tudo isso favorece a gente ter esses pensamentos, mas é importante, acima disso, ter a consciência de que a pandemia é algo passageiro, né? Apesar de que essa pandemia está demorando um pouco mais do que o esperado, né? A gente não contava que seria uma pandemia que duraria tanto tempo, né? Daqui a pouquinho já teremos aí um ano de quarentena, né? Pelo menos aqui no estado, né? Começamos em 18 de março do ano passado, já estamos aí em 3 de fevereiro. Já é um ano aí de quarentena que nós estamos. Então, parabéns aí pela coragem, parabéns pelo ânimo, pela persistência, pelo foco nos objetivos de vocês. Eu sei que não é algo à toa, né? Vocês não estão aqui por acaso, vocês não estão aqui brincando de estudar. Eu sei que vocês têm objetivos e é muito importante, vocês realmente terem isso. E muito mais do que importante, é muito bonito, né, ver que pessoas jovens, né, têm esse desejo, esse anseio de estudar, de ter uma formação, de mudar a sua vida, né? A gente pode mudar as nossas vidas por meio, né, dos estudos, né? É a primeira grande porta que se abre das nossas vidas, né, são os estudos, é a formação acadêmica. Eu falo isso por experiência própria, né? Muitas possibilidades se abriram na minha vida, depois que eu passei a valorizar os estudos. Então, façam a mesma coisa, valorizem os estudos de vocês, levem a sério os estudos de vocês, né? E que bom que vocês já fazem isso, né? Eu nem precisaria reforçar, mas que bom que vocês, né, têm levado esse compromisso muito a sério. Pois bem, gente, acho que não. Dispensamos apresentações, porque a gente já se conhece, né? Na grande maioria. Não sei se de repente tem algum aluno aqui que nunca estudou comigo. Se tiver, por favor, avisa aí no chat, manda uma mensagem aí no chat. Ó, eu nunca estudei contigo, não sei quem tu é, não sei de onde tu veio, né? Já avisa aí. Porque pelos nomes aqui, eu posso não lembrar muito tanto assim, das faces, né? Dos rostos de vocês, mas os nomes eu sempre lembro, né? Ou quase sempre. Então, ó, nunca tive aula contigo. Já manda aí no chat para eu ter consciência de que esse aqui nunca foi meu aluno, né? E vocês, né, que já foram meus alunos, vocês já me conhecem, sabem como é meu estilo de dar aula, sabem como é meu estilo de trabalhar, né, as didáticas dentro de sala de aula, sabem como é a minha didática de prova, apesar de que, né, vocês ainda estão aí no segundo ano de curso, né, então vocês, posso dizer que vocês de fato nunca fizeram uma prova minha, né, quando eu achei que vocês fariam prova minha, entrou pandemia, aí a gente teve que fazer aquela prova assim bem, né, 1 mais 1 é igual a 2, né, 2 mais 2 é igual a 4, aquelas provas bem fáceis, né, minha prova não é naquele estilo. Vocês, né, que já tiveram 2 semestres aí comigo, minha prova não é nesse estilo, né? Não é essas provas, essas questões assim. A cor do céu é 2 pontos. A, amarelo, B, cinza, C, azul. Então, minhas provas não são nesse estilo, tá? Eu estou facilitando assim muitas coisas para os alunos em razão da pandemia. A gente sabe que
nem todo mundo tem acesso a equipamentos, a recursos na internet. Então, eu tento trabalhar na medida das possibilidades de vocês e também, principalmente nas minhas, né? Afinal de contas, vocês podem até achar que não, mas eu sou um ser humano e eu também tenho limitações. Então, preciso, antes de qualquer coisa, que as minhas limitações sejam respeitadas, assim como eu, né? Respeito as limitações de vocês, certo? Esse semestre, a gente estava se programando para voltar presencial, né? Não presencial 100%, com aquelas 100 pessoas dentro da sala de aula, igual um formigueiro, né? A gente sabe que isso é impossível agora, não é nesse estilo, né? Não seria nesse estilo. Mas a gente não tem aí decreto que autorize que a gente esteja em sala de aula, né? Que as escolas funcionem. Tem decreto para bar, para shopping, para academia, mas não tem para escola. Fazer o quê, né? Não é a gente que decide isso. Então, eu fico feliz até de saber que é só na escola que tem o coronavírus, né? Porque aí a gente já sabe o local que a gente evita pisar, né? Porque se pode bar, pode shopping, pode lanchonete, pode academia, é porque lá não tem, então a gente pode ir andar lá, né? Aparentemente sem máscara, e acho que a gente não tem perigo de se contaminar com o vírus, né? Acho que é só na escola que a gente tem que tomar todos os cuidados, porque parece que é só na escola que tem o vírus, né? Nos outros lugares, assim, na rua, né? Na chuva, na fazenda, que a gente sabe, não tem o coronavírus. Fico feliz de perceber que conseguiram identificar onde está o vírus, né? Fico feliz por isso. E aí a ideia de retorno presencial das aulas seria, né, um estilo híbrido em que as salas teriam uma porcentagem de ocupação, ou seja, se uma turma tem, sei lá, 50, 60 alunos, a gente não deixaria, obviamente, né, esses 50, 60 alunos entrarem na sala. Então, seria uma porcentagem que não corresponderia nem à metade disso, né? Um número bem limitado de alunos em sala de aula, claro, aqueles que tiverem interesse em assistir aula presencial, e os demais assistindo aula remota, né? Como essa que a gente está tendo aqui. É uma coisa possível que, claro, né? Tomando todos os cuidados, né, as medidas sanitárias, é algo plenamente possível de se fazer, né? Mas, como não tem decreto autorizando, a gente continua aqui nesse método online. Então, a torcida, né, termos sucesso aí em um avanço mais rápido desse plano de vacinação, né? Claro que a vacinação não vai resolver todos os problemas, porque ainda estamos vacinando os grupos prioritários, né? Ainda bem que lembraram dos professores, mesmo que lá no final, né? Lá no final, assim, lembraram dos professores, né? Colocaram ali no grupo prioritário. Lembrar os professores, deixaram os professores lá no grupo prioritário de vacinação. Mas ainda assim, lá para o final, né? Para não dizer que passou batido. Então, como eles estão vacinando as pessoas de mais idade, os profissionais de linha de frente, né, de combate à pandemia, então tá nessa galera, ainda é muita gente, ainda tem vacina sendo comprada, sendo produzida, então até vacinar todo mundo vai demorar bastante. Eu arrisco dizer que esse ano dificilmente a gente consegue terminar esse plano de vacinação, né, a contar pela velocidade, né, e pelo interesse dos nossos governantes aí em imunizar a população, a gente não vai ter uma população rapidamente imunizada aí tão cedo. Mas isso é outro assunto, né? Então, a ideia desse retorno híbrido era justamente essa, a gente ter uma porcentagem de alunos de cada turma ocupando as salas presencialmente e a outra parte restante assistiria às aulas de forma remota, em casa, com acesso a todos os materiais, do jeito que a gente sempre fez aqui. Só que não tem como funcionar desse jeito, então a gente vai continuar nas aulas remotas, nas aulas online, até que haja autorização para isso, certo? Então, antes que vocês pensem em qualquer coisa, gente,
o que eu tinha falado outros semestres, eu volto a dizer aqui. Isso não é culpa da instituição, isso não é culpa da coordenação, isso não é culpa do professor, tá? Este que vos fala. Então, o NIP não quer deixar a gente voltar a estudar na sala de aula, não sei o quê. Não, gente, tem que obedecer os decretos, né, do governo, e se a gente não fizer isso, a gente é penalizado, é pior ainda. Então, é melhor a gente fazer a coisa certa e evitar punições aí da administração pública. Então, aula online até que a gente tenha autorização para voltar à sala de aula. Quando isso pode acontecer, professor? Tem previsão? Não, infelizmente. Eu queria que tivesse, né? Pode ser, a gente tem aí uma expectativa de que, né, lá em abril, né, passando março agora, abril, talvez, muito talvez, a gente possa implantar esse modelo híbrido de aulas. Talvez, muito talvez, tá? Então, eu estou sendo muito otimista para colocar uma coisa como essa daqui a 2 meses. Não é algo nada garantido. Isso pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a 2 meses, pode acontecer no próximo semestre, pode acontecer no próximo ano. Eu não tenho como precisar isso para vocês, tá? É chato, né, pra caramba, mas infelizmente é a forma que a gente tem que trabalhar hoje, mantendo, né, os cuidados, as medidas sanitárias e protegendo as vidas e a saúde de todos vocês, inclusive a minha. Então, sigamos aí o que a gente tem que seguir para evitar maiores problemas, tanto com a nossa saúde quanto, né, com o cumprimento das medidas sanitárias. Esse semestre a gente vai se encontrar sempre às quartas-feiras, tá? Todas as quartas-feiras nós estaremos aqui. Então, professor, vai ter aula? Se está no agendamento e se eu não falei nada dizendo o contrário, vai ter aula. Então, todas as quartas-feiras, 18h30, eu estarei aqui abrindo a reunião para começar a aula com vocês. Meu estilo de aula vocês já conhecem, né? Um capítulo por aula, sempre destacando os pontos que eu considero mais importantes do material, da apostila de vocês, né? Com um diferencial que eu considero importante e que eu acho que vai facilitar muito a vida de vocês, né? Como vocês já sabem, o Teams ele dá essa possibilidade de deixar as aulas gravadas, né? Isso é interessante por um lado, né? Porque a gente não tem como, eu particularmente não tenho como medir, assim, saber como está a vida de vocês, todos vocês, porque eu tenho várias turmas, né? Esse semestre, atualmente, eu estou com 6 turmas. Mês que vem eu posso, né, ter as 8, que é o limite que um professor pode ter. Eu tenho 6 turmas esse semestre. Eu comecei agora em fevereiro com 6, pode ser que no mês de março eu tenha 7 ou 8. Né? Só quem vai dizer vai ser a coordenação. Então, é muito aluno. Eu não tenho como saber como está a vida de todo mundo. Né? Como é a rotina de vocês, o que vocês fazem durante o dia, se vocês trabalham, se vocês têm que cuidar de alguém, se vocês estão passando por alguma dificuldade que tome o tempo de vocês durante o dia, a gente já não tem como saber. E eu até prefiro não saber porque são as vidas particulares de cada um de vocês, né? E eu não estou aqui para me meter e saber da vida pessoal de vocês. O ponto é, às vezes pode acontecer de vocês não estarem disponíveis para assistir a aula aqui. E isso é normal. Assim como vai acontecer de, às vezes, eu não estar disponível para dar aula. Vai acontecer imprevisto, eu sei lá, eu passei mal, caiu um meteoro na minha casa, tem um dinossauro correndo atrás de mim, está acontecendo apocalipse zumbi dentro do meu quarto, enfim, pode acontecer muita coisa comigo. E vai ter, pode, uma vez ou outra, eu disser, gente, não estou disponível para dar aula hoje, quando eu ser imprevisto, a gente reagenda para uma sexta-feira ou para outra semana. Isso sempre vai ser avisado para vocês. Sempre. Sempre. Tá? Nem que seja com 5 minutos de antecedência, eu venho aqui no Teams e olha, a gente não tem como não vai ter aula hoje, aconteceu tal coisa, a gente reagenda para outro dia e faz a reposição. Sempre vocês vão ser avisados de quando não houver aula. Chegou quarta-feira, não tem 6h25, não tem um aviso meu, te prepara, vem para aula. Certo? Então, professor, vai ter aula hoje? Às vezes acontece, o aluno manda mensagem para mim no privado. Vai ter aula hoje, professor?
Tá no agendamento? Tá no teu calendário? Tá agendado aqui. Então, vai ter aula hoje, normal. A gente se encontra no horário da tua aula, noite A, noite B, né? Então, é uma pergunta que assim, é totalmente dispensável. Se tá no agendamento, se tá aparecendo para você no seu calendário, é porque a aula vai acontecer. A não ser que eu diga o contrário. Eu dizendo o contrário é outra história. Fora disso, aula normal, sempre, tá? É uma das coisas que eu nunca deixei de fazer, quem vocês sabem muito bem disso, eu nunca deixei de dar aula, né? Mas é uma questão que foi muito reforçada, não sei por que motivo, né? Pela coordenação pedagógica da unidade, sobre essa questão de não deixar os alunos sem aula. E vocês sabem que eu me esforço, né? Todas as semanas, dificilmente vocês ficam sem aula, é muito raro vocês ficarem sem aula. E quando vocês ficam sem aula, eu sempre reponho. Então, semestre passado, aconteceu ali aconteceram algumas situações que eu realmente precisei abrir mão, mas sempre repus tudo, né? Nem que seja com uma apostila, um questionário, alguma coisa, mas sempre não deixei vocês sem conteúdo. Isso é o mais importante para mim, tá? Então, esse semestre, mais do que nunca, vocês não vão ficar sem aula, tá? Isso pelo menos da minha parte. Eu não respondo pelos outros professores de vocês. E prefiro que seja assim, tá? Eu gosto de manter essa ética no trabalho, então não me interessa saber se o professor A ou B está dando aula para vocês ou não, se ele é um bom professor ou não, se explica bem ou não, se trata bem vocês ou não, isso não me interessa saber. Primeiro, por uma questão de ética, segundo, por uma questão de que ele é meu colega de trabalho no mesmo nível que eu. Ele não é meu subordinado para eu ter que monitorar o que ele faz e como ele se comporta e como ele dá aula. Não estou aqui para fazer juízo de valor com colega de trabalho nenhum meu. E, pelo contrário, eu acredito muito na expertise dos meus colegas. Né? Não são meus colegas à toa, são bons profissionais. Então, não estou aqui para criar juízo de valor de professor nenhum de vocês. E até prefiro continuar sem saber quem são os outros professores de vocês. Quando for o caso, se for necessário, aí eu procuro saber, né? Com as pessoas adequadas. Tá? Outra coisa muito importante, né? Além dessas aulas gravadas aqui, né, como vocês já sabem, vocês dispõem do material todo da disciplina, né, as apostilas em PDF, os slides, as videoaulas, né, da Unip Interativa, estão todos no AVA. Vocês podem e devem consultar e pegar aquele material de lá e estudar, tá? Porque uma coisa que eu venho notando é que aluno quase sempre reclama assim, porque o professor Bruno falou que era para fazer isso, o professor Bruno pediu para fazer aquilo. E aí o aluno reclama, eu vou falar isso num tom de crítica, mas também num tom de orientação, de educação para vocês, né? E aí o aluno reclama quando ele precisa fazer alguma coisa, como se aquela coisa tivesse que ser feita para mim. Como se o aluno tivesse que estudar para mim, como se ele tivesse que ler uma apostila para mim, como se ele tivesse que fazer um trabalho para mim, como se ele tivesse que fazer uma prova para mim. E, gente, não é para mim. Não é para mim. Eu já estudei, né? Quem precisa hoje são vocês. Então, vocês estudam para vocês, vocês fazem os trabalhos para vocês fazem as provas para vocês. O que vocês fazem em sala de aula comigo é para vocês, não é para mim. Minha formação já está aqui bem guardadinha aqui no meu envelope, meu diploma está guardado, certo? Então, eu estou aqui hoje nessa função para ajudar vocês a ter essa conquista também, certo? Então, não fiquem chateados, não fiquem reclamando quando eu cobro as coisas, né? Quando eu peço um trabalho que às vezes para vocês pode parecer difícil, né? E eu conheço os meus alunos, eu jamais vou passar uma coisa que, um trabalho, uma atividade, qualquer coisa que seja que vai ultrapassar aí a capacidade de vocês, né? Eu conheço muito bem os alunos que eu tenho. Então, não fiquem zangados comigo, não queiram me matar, não queiram, né, apedrejar minha casa, meu carro, né, enfim, né, vir com tochas aqui na frente da minha casa fazer protesto, porque eu passo alguma coisa que não é do agrado de vocês. Às vezes, nem sempre tudo na vida, gente, a gente gosta de fazer, né? Nem todo mundo gosta de trabalhar, mas todo mundo tem que pagar a conta, né? E aí, se eu não trabalhar, não tenho dinheiro para pagar minhas contas, eu passo um aperto e aí, né, deixo de existir um dia. Então, algumas coisas na vida a gente tem que fazer contra a nossa vontade, mas porque são necessárias. Então,
às vezes eu tenho que ocupar esse papel de pessoa chata e de cobrar de vocês alguma coisa, e aí vocês podem acabar se chateando, mas pensem depois vocês que é para o bem de vocês. Então, da mesma forma e na mesma proporção que eu os cobro, né, para uma coisa X ou uma coisa Y, qualquer que seja, né, eu também tento e faço o possível para entregar o meu melhor para vocês enquanto professor, certo? É uma relação mútua. Eu cobro o melhor de vocês e eu entrego o melhor profissional que eu posso ser para vocês, tá? Eu sou muito ligado, muito íntimo da pedagogia, né? Também dou aula para esse curso aqui na instituição. E é uma das coisas que eu gosto muito de valorizar em sala de aula, né? O respeito ao futuro de vocês e aquilo que vocês têm em mente para as vidas de vocês, né? Para a carreira de vocês, independente de como vocês vão querer desfrutar dessa graduação lá na frente, né? No âmbito profissional. E aí, além dessas aulas aqui, gravadas, né, que a gente sabe que o Teams é uma ferramenta um pouco pesada, não é todo celular que dá conta de abrir, carregar ele direitinho. Estamos no Amapá e às vezes a internet não está legal, não carrega direito isso aqui ou alguma outra coisa, enfim, né? Os motivos são vários. Então, eu, professor Bruno, tá? Não é uma ordem da instituição, não é uma orientação da instituição. Os outros professores não estão fazendo isso, se estão, não estou sabendo, né? É uma iniciativa minha, professor Bruno, tá? De extrair essas gravações daqui do Teams e subir para o YouTube, né? Eu tenho um canal no YouTube já há algum tempo, que eu criei no primeiro semestre ali de 2020 para enviar alguns vídeos de revisão geral das disciplinas. Então, vou reaproveitar esse canal e todas as aulas, né, durante os finais de semana, serão postadas lá. Então, essa gravação aqui, por exemplo, no final de semana agora, eu já vou subir para o canal no YouTube. E aí, de repente, você chegou depois na chamada, você perdeu alguma coisa. Você tem duas opções, né? Ou você pode acessar aqui pelo Teams, se você tem um dispositivo, internet que funcionem adequadamente com essa plataforma, ou vocês podem consultar direto no YouTube. Né? Depois eu posso passar o link aqui para vocês, né? Quando eu for subir o vídeo, eu mando o link aqui. Mas eu penso que isso pode ajudar vocês, né? Porque o YouTube ele abre em qualquer celular, ele abre em qualquer computador, até na televisão, né? Tem televisões hoje que funcionam, né? YouTube, você pode ver vídeos do YouTube na televisão. Então, eu acho que é uma ferramenta muito mais acessível do que o Teams, né? Longe de mim querer criticar porque eu acho super útil, né? Porque pode fazer dá para fazer muita coisa aqui no Teams, né? Eu dou aula, eu gravo vídeo, eu posso fazer projeção aqui para vocês, eu passo trabalho, eu passo prova, eu posso fazer tudo aqui no Teams. Mas é uma ferramenta pesada. Nem todo mundo dá conta de carregar. Nem todo mundo, por exemplo, tem Wi-Fi em casa para assistir a aula. Às vezes está usando dados móveis para assistir. E isso me dói muito, né? Eu falo isso de forma pessoal, gente. Eu me sinto assim quebrado por dentro de às vezes ver que o aluno assim não tem Wi-Fi em casa para ouvir uma aula minha. Por isso que eu nem abro câmera para economizar os dados de vocês. Eu estou com uma câmera aqui na minha cara olhando para mim, mas eu não abro ela porque eu sei que vai consumir muito mais a internet de vocês do que a minha câmera, né, desativada. Então eu não utilizo. Ela está aqui na minha frente, mas eu não uso, né, para evitar consumir demais os dados de vocês. E até mesmo o Wi-Fi que às vezes fica lento, enfim, né? Então, a minha ideia de subir essas aulas para o YouTube é justamente facilitar esse acesso ao conhecimento. E, assim, vocês são totalmente livres, né, para sugerirem o que a gente pode fazer, outras coisas que podem facilitar nesse sentido também, né. Por exemplo, para mim não é problema eu tirar esse vídeo daqui e subir para o YouTube. Isso é uma coisa que eu posso fazer em, sei lá, 10, 15 minutos. Não é trabalhoso, né? Mas tem coisas aí que, sei lá, já ouvi umas sugestões aqui de coisas para fazer que vai me demandar praticamente o dia inteiro. Não tem como, né? Então, eu sou super aberto e super, assim, super inclinado
a ouvir as sugestões de vocês, de coisas que vocês acreditam que a gente pode fazer aí para melhorar, para tornar mais acessível o conhecimento para vocês. Eu sei que as coisas não estão fáceis, né? Acreditem, para mim também não está. É para todo mundo, gente. Eu não sou melhor do que vocês, tá? Especialmente se tratando de pandemia, porque hoje eu estou aqui, eu tenho um computador, uma internet boa e consigo dar aula, tá? A pandemia não escolhe classe social, ela não escolhe cor, não escolhe altura, tipo corporal, sexo. A pandemia pegou todo mundo, tá? Então eu não estou isento disso. Então a gente está aí estamos todos nós aqui capengando para sobreviver em meio a essa desgraça toda. Então, sensível a isso é que eu tento facilitar as coisas para vocês. Então, é mais uma vez por isso eu digo, gente, função de vocês é estudar. Só isso. Isso eu não posso fazer por vocês, tá? Porque aqui dentro de sala eu ocupo a posição de professor. Os alunos são vocês. Eu preciso que vocês façam a parte de vocês. Levem os estudos de vocês a sério. Não que vocês já não façam isso, mas não custa reforçar, né? Levem os estudos de vocês a sério, façam a parte de vocês, estudem, se dediquem. Isso é para vocês, gente, sabe? De forma muito pessoal, eu olho hoje, né, os meus alunos que hoje, né, assistem a aula, que estão aqui nesse semestre, né, matricularam, estão estudando ainda. Eu olho muito para o meu esforço enquanto eu estava na graduação. E claro que não é a mesma coisa, né? Tipo, eu não estava vivendo uma pandemia, que eu não podia sair de casa, e que se eu saísse de casa eu tinha que estar passando álcool na minha mão, usando máscara, e não podia aglomerar e tudo mais. Era uma situação bem diferente. Mas eu me esforçava, eu tinha que pegar ônibus todos os dias, né? E voltar tarde para casa, risco de assalto, ah, tendo que gastar todos os dias com alimentação, com transporte, meu dinheiro era pouco. Então, eu lembro disso hoje, né? Como assim, poxa, eu passei por tudo aquilo, mas valeu a pena, porque hoje eu tenho a minha formação, hoje eu trabalho com o que eu gosto e me sinto bem fazendo o que eu faço. Então eu quero que vocês também tenham esse mesmo sentimento, sabe? Eu sei que pode ser que de repente alguns de vocês aqui estejam estudando, sei lá, à força, porque o pai e a mãe obrigou, o pai e a mãe tá pagando e você não tá afim de estudar, ou de repente não, você quer muito isso aqui para mudar de vida. Independente da intenção de vocês aqui, valorizem esses esforços de vocês, porque lá na frente vocês vão lembrar disso com muito carinho. E vão pensar, poxa, eu passei por tudo isso aqui, eu tive essa dificuldade, sei lá, eu perdi meu emprego, eu perdi pessoas que eu amava por uma pandemia que me isolou em casa e tudo mais, mas eu venci. Eu estou formado, estou formada, tenho meu trabalho, ganho meu dinheiro, consigo pagar minhas contas e, enfim, né, viver de forma digna. Eu quero que vocês tenham essa lembrança da vida acadêmica de vocês, né? Algo para se orgulhar. Então, eu sei que isso é muito pessoal, né, para uma aula, e eu não costumo misturar as coisas, mas eu gosto de trazer essa ideia até como um estímulo para vocês, né? Não tem lugar nesse mundo que vocês não possam chegar com a força de vontade. Então, o mundo ele tem lugar para todo mundo, tem lugar para todo mundo. Você pode chegar onde você quiser, se você se esforçar. Então, tudo é esforço. Claro, oportunidade também, né? É muito importante. É um misto de esforços e de oportunidades. Então, aproveitem. Se você vir uma oportunidade, agarra com suas forças e se esforça para fazer aquela oportunidade ser a oportunidade que vai mudar a sua vida, né? E é justamente nessa toada aí, nesse sentimento, né, de docente, de professor, é que eu estou aqui para ajudar vocês nessa caminhada, né? Vocês estão aí do começo para o meio, né? Já estão no segundo ano do curso, já, o segundo de 4 anos. Então, estão caminhando para metade do curso já, então já viram algumas coisas aí. E eu estou aqui mais uma vez nessa função de ajudar, gente. E mais uma vez eu digo, não estou aqui para prejudicar ninguém, não estou aqui para reprovar ninguém, não estou aqui porque eu acho que sou melhor do que vocês, muito pelo contrário. Na sala de aula eu também sou aluno, né? A única diferença é que eu preciso conduzi-los a isso. E eu sei muito bem a minha posição e eu tenho humildade suficiente. Eu sei que assumir humildade não é humildade, mas eu consigo ter humildade suficiente de assumir erros e de fazer o melhor por vocês, tá? Então,
todos esses esforços, né, esses extras que eu faço por vocês é realmente porque eu quero facilitar a vida de vocês nesses estudos, porque eu sei que não está fácil para ninguém. O que tiver no meu alcance para poder fazer, eu estou à disposição e estou aqui para ajudar. Não sei se a turma de vocês já tem representante de turma, já tem representante, né, sendo redundante, mas se tiver, eu acho que o representante do semestre passado era o Gabriel. Gabriel, ainda continua sendo tu ou é outra pessoa? Responde aí no chat, por favor. Mas aí, representante de turma, depois pega meu contato aqui no PB do Teams, para a gente ir mantendo ali relações, né? Que às vezes é importante passar um aviso de última hora, continua sendo ótimo. Então, acho que tu tem meu WhatsApp já, deve ter salvo ele aí. Não sei se ainda tem as conversas do semestre passado, geralmente eu limpo. Jesus. Depois eu dou uma olhada aqui no meu celular, porque eu geralmente não apago minhas conversas. Tem coisa que desde quando eu comprei esse celular, 4 anos atrás. Então, é bom de vez em quando, né, para passar uns avisos de forma mais rápida. Nem sempre todo mundo consegue ver o Teams na mesma velocidade. Então, o WhatsApp é uma ferramenta um pouco mais ágil nesse sentido de comunicação, tá? Algumas turmas estão criando grupo, né, de WhatsApp, aí me colocam dentro do grupo. Eu, particularmente, assim, deixo isso a critério das turmas, né, se quiser criar grupo, me colocar. Eu não sou muito de estar me comunicando em grupos, né, mas sempre que for preciso, e se for o caso, não, por mim não tem problema, né, eu só não garanto que eu vá estar ali presente, isso, esse mesmo. Só garanto que eu não vou estar ali presente, né, conversando com todo mundo, respondendo todo mundo, né, porque, assim, como vocês sabem, além daqui tem outro emprego, tem outras obrigações fora dos meus 2 empregos também, então, nem sempre eu tenho tempo durante o dia para olhar o celular. Às vezes, mesmo estando no WhatsApp online, não quer dizer que eu estou disponível para conversar, para tirar uma dúvida, alguma coisa do gênero. Às vezes, eu só estou vendo se ninguém morreu. Ninguém morreu? Segue a vida que eu estava fazendo. Tá? Deixa eu ver se tinha alguma coisa mais para falar para você. Gente, importante, rematrícula. A rematrícula ainda está aberta. Tá? Se vocês conhecem colega de vocês que ainda não se rematriculou, né, conversa, traz colega, pede para ele fazer rematrícula, né, é muito importante não deixar essa pandemia aí derrubar vocês, né, a gente já estava assim, a gente já esteve em situação muito pior e hoje a gente já está, né, assim, a gente consegue vislumbrar aí uma esperança de ver essa pandemia acabar agora com a vacinação, né, então, acho que a gente está mais próximos, não, ou melhor, a gente está mais próximo de ver essa pandemia acabar do que antes, né? Então, não vamos deixar esse fim dessa corrida cansar a gente e fazer a gente desistir dos estudos, né? Então, converse com os colegas de vocês, peça para eles fazerem rematrícula, né? Eu tenho certeza que vai valer a pena continuar estudando, não perder aí um semestre, um ano por causa da pandemia, tá? De resto, gente, a gente vai conversando por aqui, né? Como eu falei, as aulas sempre aos finais de semana, né? Sábado, domingo, vão para o YouTube, lá vocês vão ter um acesso melhor. Ah, professor, quer dizer que eu não preciso mais vir para aula presencial, para aula online ao vivo. Claro que não. Claro que é para você vir, né? Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, que eu considero mais importante, né? Interação ao vivo com o professor, em tempo real. Porque às vezes você assiste uma aula gravada e você ficou com uma dúvida e até você conseguir falar com o professor e o professor te responder e te ajudar, já levou tempo. Na aula ao vivo, não. Se você não entende alguma coisa, quer perguntar algo, tira dúvida de algo, é na hora. Você levanta a mão aqui no aplicativo, tem o recurso aqui de levantar a mão. Eu vou saber que você quer pedir a fala, eu te ajudo na hora, a gente tira a dúvida, conversa, você tira suas dúvidas, faça as contribuições para a aula. Então, eu acredito que é muito melhor. E simula uma sala de aula, né? Então, eu acho mais interessante o aluno estar aqui ao vivo. Claro que nem sempre isso pode acontecer, né? Vocês podem ter os compromissos de vocês, né? Ter as dificuldades de vocês, e eu super compreendo isso, tá? Mas façam esse esforço de estarem presentes, de estar presentes nas aulas de vocês. Façam esse esforço, tá bom? E o segundo ponto, gente, o aplicativo registra a frequência de vocês,
tá? Então, cada reunião dessa aqui que eu abro, cada vez que você entra, cada vez que você sai da reunião e você entra de novo, aí você vai lá, sai da reunião, depois você entra de novo, o sistema registra. No final da reunião, eu recebo um relatório, né, com todas as pessoas que estavam presentes na reunião, uma por uma, com o número de matrícula de vocês, tudinho bonitinho. E ele também vai dizer quantas vezes vocês entraram e saíram da reunião. Isso é frequência, tá? Então, é importante vocês manterem essa frequência nas aulas, né? Manter o empenho, como é que eu posso dizer? Essa rotina de estudos é importante. O estudante ele só vai conseguir estudar bem se ele mantiver uma rotina. Se ele não conseguir isso, ele não vai conseguir estudar tão bem quanto ele poderia, tá? Então, as aulas no YouTube, elas vão para lá para ter um acesso mais fácil para a aula. Não quer dizer que o aluno agora não vem mais para a aula ao vivo aqui no Teams, ele só vai assistir no YouTube. Tá? Eu vou ficar bem chateado se isso acontecer. É para vocês ficarem aqui, assistirem a aula aqui, e se realmente não der, vocês vão assistir para lá. Tá bom? Então, bem, eu acho que de avisos iniciais era o que eu tinha a dizer, né? Esse semestre, a gente está aqui, não sei por que pulou, né? Com essa disciplina, estruturas organizacionais, nós teremos um encontro todas as semanas. Sempre das 18h30 às 20h10, nas quartas-feiras. Então, como eu falei mais cedo, todas as quartas-feiras nós estaremos aqui, tá? Para nossas aulas. Como eu falei, estilo de aula vocês já conhecem, um capítulo por aula, sempre que possível. Nosso tempo, são 2 encontros, então é bem mais fácil trabalhar um capítulo com vocês, tá? E aí, nessa disciplina, hoje eu não vou dar conteúdo, mas eu vou pincelar algumas coisas que eu considero importantes aqui para a gente conversar sobre a disciplina. É um panorama geral que eu coloquei aqui, né? Não são necessariamente tópicos que a gente vai estudar, mas aspectos gerais que estão presentes nesses tópicos, nesses capítulos da ementa de vocês, tá? Então, dentro dessa disciplina, né, de estruturas organizacionais, a gente vai primeiro, né, entender, a gente vai ter a compreensão da posição central que as organizações ocupam, né, de que, o que seria, qual o sentido, né, dessa posição central das organizações no meio da sociedade, né? Então, inserida ali onde elas estão, melhor dizendo, o que é essa posição central? Como a gente pode compreender? Como é que a gente pode ter a noção disso? O que isso representa, né, para as próprias organizações, para as pessoas, para a sociedade de modo geral? Então, o que isso vai representar, né? Então, nesse inteirinho, nesse meio tempo, a gente vai começando a ver e a entender essas formas, né, e essas definições das estruturas organizacionais. Então, de primeiro momento, a gente pode ver aqui muito além das técnicas e das ferramentas gerenciais, né? Então, a gente vai conseguindo entender a forma, né, como a gente entende, né, dessas estruturas organizacionais. Então, a estrutura, né, ela é constituída da organização e do interrelacionamento de 3 aspectos, que são os equipamentos, as instalações e as pessoas. Então, esse conjunto, né, equipamentos, instalações, pessoas, ele forma um todo, né, que traz consigo uma coerência e uma aptidão para enfrentar as condições ambientais que estão ali ao redor de onde aquela empresa se encontra. E quando eu falo de condições ambientais, eu falo tanto de condições internas quanto condições externas. Não se preocupem, a gente vai entender cada um desses conceitos ao longo do semestre, tá? Não se afobem, ai, professor, mas eu não entendi. Calma, a gente vai estudar sobre tudo isso durante o semestre. Não fiquem nervosos, preocupados, desesperados. A
A gente vai destrinchar essas coisas ao longo do semestre. Só estou apresentando um panorama geral da disciplina, tá? Outra coisa importante para a gente ver também são os aspectos fundamentais das empresas e as suas dimensões, né? Então, é importante que a gente tenha a compreensão, né, do que o que é assim essencial, o que é importantíssimo, que assim não pode faltar na empresa, né? E é isso justamente que nós chamamos de aspectos fundamentais, né, das empresas. E essas dimensões, o que seriam? Né? Então, essas dimensões, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser dimensões estruturais, né, que vão descrever as características internas dessas empresas, e elas também podem ser contextuais, né, que elas vão caracterizar a empresa como um todo, e não só aquilo que não só a característica interna daquela empresa. Então, quando a gente fala de dimensão, da dimensão da empresa, né, a dimensão organizacional, a gente tem dois tipos: estrutural, para tratar das características internas, e contextual, para tratar da organização como um todo. Tá? Outro ponto é a questão, né, que eu não coloquei aqui, que a gente vai também observar bastante, é que quando a gente tem essa visão da empresa, né, com essa questão dos aspectos fundamentais, as suas dimensões, a gente passa a avaliar a empresa em três aspectos muito importantes, né, que vocês já devem ter ouvido falar em outros semestres, né, que são a eficácia, a eficiência e a adaptabilidade. Né? Vocês já devem ter ouvido essas palavrinhas aí em outras disciplinas e em outros semestres, certamente. Então, além disso, a gente também consegue dar ênfase na implantação dessas estruturas que podem ser mais ágeis, mais flexíveis, né, e mais capazes de estimular uma satisfação pessoal nas pessoas que estão envolvidas ali. E justamente também isso vai interferir no comprometimento delas. Então, isso a gente vai conseguir ver ao longo da disciplina. Né? E a organização como entidade social e como função administrativa. A função administrativa é algo muito óbvio. Né? Quando o simples fato da empresa funcionar por si só já gera nela uma função administrativa, aquilo que ela naturalmente faz. Entretanto, né, a empresa ela pode ter, pode ter não, ela pode ter uma função social, claro, né, mas ela se reveste como é que eu posso dizer, de uma característica, de uma natureza de entidade social. E o que eu quero dizer com isso? No âmbito ali, né, das suas competências, naquilo que a empresa já naturalmente faz, independente de qual tipo de empresa a gente está falando, a empresa ela vai acabar exercendo um papel dentro da sociedade. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pensar num supermercado. Né? O supermercado, ele é uma empresa, né? Que a gente não tem supermercado público. Então, é uma empresa privada. Tem ali a sua, né, sua função administrativa, ele quer funcionar para si mesmo, né? O dono do supermercado oferece o produto, mas em troca ele quer que pague por isso, então ele vai lucrar em cima disso. Mas ele também vai ter uma função social, né? Porque ele vai garantir à população o acesso a mantimentos, né? E claro que isso fica muito óbvio para a gente, até mesmo nessa pandemia, né? Se vocês bem se lembram, logo no começo da pandemia, tudo fechou. Os órgãos públicos fecharam, as lojas fecharam, shoppings fecharam, academias fecharam, tudo fechou.
que foi que continuou aberto? Comércios, né? Instituições de saúde, supermercado, né? Qualquer coisa que vendesse alimentação. Olha a função social aí. Não é simplesmente pelo lucro, o lucro pelo lucro, mas sim porque uma população não pode ficar desabastecida de mantimentos, né? Você aí na sua casa, por exemplo, você não pode ficar sem o feijão, sem o arroz, né? Sem os, sei lá, o shampoo, o sabonete, papel higiênico, enfim, aquilo que você mensalmente compra aí para manter a sua casa. Você não pode ficar sem isso. Então, imagina se no meio dessa quarentena aí, que começou lá em março do ano passado, fechasse até supermercado? Como era que a gente ia comprar nossos mantimentos, né? Então, é importante que a gente, nesse momento, observe que a empresa, que a organização, ela já não tem mais somente uma função administrativa, mas ela acaba se revestindo de uma característica de entidade social. A gente vai visualizar um pouco isso nos capítulos aqui da nossa apostila. Então, de maneira geral, esse é um panorama, né, da disciplina, das coisas que a gente vai ver durante esse semestre. Vocês querem perguntar alguma coisa, tirar uma dúvida, fazer alguma colocação sobre tudo que eu disse até agora? Ou está tudo ok? Não? Perfeito. Bom, hoje eu não vou introduzir conteúdo para vocês, tá? Como eu falei mais cedo, eu só vou fazer mesmo esse panorama geral. A gente para hoje por aqui, tá? Continuaremos na próxima quarta-feira. Essa aula gravada, ela vai para o YouTube no final de semana, tá? Vocês vão poder, se porventura entraram atrasados na aula, não tem problema, a gravação vai estar disponível aqui no Teams em alguns minutos, tá? Você entra lá no agendamento, aqui no histórico das mensagens, clica lá para resumir as mensagens e vai aparecer ali a gravação para você assistir. Então, você pode assistir aqui, daqui a alguns minutinhos, ou você pode ir para o YouTube, tá? Que lá também no final de semana, a partir da próxima semana, já vai estar disponível essa aula para você assistir de novo. Tá? Que foi mais um encontro, né, de primeiro momento ali, para a gente falar um pouco sobre a disciplina inicialmente, eu passar algumas orientações, enfim, a gente conversar um pouquinho, tá? Então, ó, muito, muito obrigado pelo tempo de vocês aqui, pela disponibilidade de vocês, de estarem presentes aqui, né, e ouvirem um pouquinho. Comuniquem, né, aí aos colegas de vocês, é importante, né, eles estarem presentes. Tem muita gente rematriculada aqui. Eu sei que essa turma deu uma boa diminuída, né, mas é importante estar aqui presente, participando das aulas, tá? E a gente se vê então na próxima quarta-feira, certo? Próxima quarta-feira estarei aqui de volta no mesmo horário para a gente já começar o primeiro capítulo da nossa ementa. Então, muito obrigado pela presença de vocês, pela atenção de vocês. Tenham uma boa noite, um bom descanso, né? E até a próxima semana.